Demonstração, nós vamos fazer vários cortes de pulmão e de músculos, de áreas com lesão e sem lesão, para fazer uma demonstração de que, numa situação normal, fisiológica, o pulmão, por ser um órgão que está envolvido com a respiração e tem presença de ar, ele deve flutuar. Partes de pulmão com lesão, eles podem afundar quando colocados em líquido, no caso nosso aqui em formol. Com o músculo acontece o contrário. Um músculo sem alterações, a sua tendência é precipitar, é afundar. Numa área de músculo com lesão por carbúnculo sintomático, onde há produção de gás, nós esperamos que este músculo, ao invés de afundar, ele fique boiando na superfície. Bom, como nós comentamos, nós vamos então colocar inicialmente um pulmão sem alteração. O que nós esperamos? Que este pulmão vai flutuar quando colocado no formol. Agora nós estamos colocando um músculo também sem alteração. O que nós esperamos? Que este músculo vai afundar. Agora aqui nós temos um pulmão com alteração. Este pulmão poderá ou não flutuar, vai dependendo do tipo de alteração. Se a alteração foi suficiente para expulsar o oxigênio, ele vai afundar, se não, ele vai flutuar. Então, este pulmão, ele afundou, isso indica que a lesão já ocupou todas as áreas e retirou o oxigênio que estava presente. Agora nós vamos colocar aqui um músculo com lesões de carbúnculo sintomático. O que é o esperado? Que este músculo vai flutuar. Outra situação, outro músculo com lesão. É claro que às vezes, dependendo da intensidade da lesão, ele pode não necessariamente flutuar ou do tamanho, mas o esperado é que esse músculo, em função do Clostridium shove produzir bolhas de gás, esse músculo se comporta de maneira semelhante a um pulmão. Vejam que um pedaço maior, mesmo tendo a lesão, às vezes ele pode não flutuar. Nós podemos observar que este bovino apresenta lesões também de miosite hemorrágica no músculo masseter. Então, neste caso aqui, esta lesão está dentro de um conjunto, um bovino que apresenta lesões em vários outros músculos. Mas em alguns casos pode ocorrer que essas lesões sejam localizadas em apenas algum grupo de músculos, e nós já atendemos casos em que a lesão estava restrita justamente ao músculo masseter. Então, por isso a importância de nós elaborarmos a nossa lista de suspeitas, e quando há uma evidência forte de que pode ser carbúnculo sintomático, a importância do exame minucioso de todos os músculos, incluindo diafragma, língua e masseter. Por que nós podemos ter certeza de que este caso se trata de um caso de carbúnculo sintomático? Para isso, é importante nós conhecermos a patogenia desta doença e também a sua epidemiologia. O carbúnculo sintomático ele é causado por Clostridium shove, e este Clostridium é considerado como o único Clostridium que pode causar, dentro do grupo de Clostridios que causam mionecrose, como um Clostridium que pode causar doença endógena. O que significa isso? Os Clostridios, todos eles, mas especificamente aqui estamos falando do Clostridium shove, eles são bactérias anaeróbias facultativas, cuja sua forma de resistência são os esporos. Então, uma vez que esses esporos estão no solo, na pastagem, em função de estarem em contato com oxigênio, eles esporulam, que é a sua forma de resistência, e assim são ingeridos pelos bovinos. Uma vez no trato digestivo, eles podem também passar, seja pela corrente circulatória, chegar ao fígado, ali ficarem armazenados e serem também novamente liberados para a corrente sanguínea. Quando eles chegam no seu órgão de eleição, principalmente aqui em músculos esqueléticos, mas pode ser também músculo cardíaco, enfim, em qualquer músculo, como nós falamos, pode ser língua, de coração, diafragma, mas o mais frequente são nas grandes massas musculares. Havendo ali
potencial de oxigênio reduzido, esses clostrídios saem da sua forma de esporos, passam para a forma vegetativa e produzem toxinas potentes que causam as lesões que nós observamos na necrópsia e, consequentemente, a morte do animal. Este fato, né, que nós colocamos de ser uma clostridiose considerada endógena, ela tem um importante aspecto na epidemiologia dessa doença. Como nós observamos, o carbúnculo sintomático, no caso a doença causada pelo Clostridium shove, ela não necessita de mais nada para sua ocorrência, além da presença de contaminação por esporos na pastagem e também a existência de bovinos que não possuem imunidade natural ou induzida por vacinas. Então, este fato simples, essa combinação de fatos é suficiente para a ocorrência de surtos de carbúnculo sintomático. Qual a diferença do carbúnculo sintomático para outros clostrídios, que são chamados também de clostrídios histotóxicos ou causadores de mionecrose? Aí nós podemos considerar que, além do Clostridium shove, Clostridium septicum, Clostridium novi e outros também podem causar mionecrose. Qual é a diferença? É que o Clostridium shove pode causar estas lesões de forma endógena. Os outros não. Eles necessitam da contaminação de feridas. Também a necessidade de um ambiente de anaerobiose, mas a contaminação de feridas. Então, a sua penetração é externa. Lembrando que o próprio Clostridium shove pode causar essas manifestações. Ou seja, quando isto ocorre, a doença é chamada de edema maligno ou gangrena gasosa, dependendo, a literatura usam essas duas denominações. E aqui um fato que a gente chama atenção. Quando nós temos Clostridium shove causando lesões após penetração em ferimentos externos, essa doença não recebe o nome de carbúnculo sintomático. Ela deve ser chamada edema maligno ou gangrena gasosa. Carbúnculo sintomático restringe-se apenas a situações em que a doença ocorre de forma endógena. Bom, este fato ele não é uma preciosidade, uma curiosidade. Isso tem um impacto direto tanto na ocorrência da doença quanto no seu controle. Por quê? O carbúnculo sintomático nós não conseguimos prevenir sem a existência de vacinas eficientes. Por outro lado, gangrena gasosa, edema maligno, essas formas elas vão ocorrer quando há contaminação de feridas, ou seja, castrações não executadas de forma adequada, contaminação de instrumental cirúrgico ou agulhas utilizadas para aplicação de medicamentos e, de alguma forma, também, às vezes, ferimentos que podem ocorrer, como no período do parto nas fêmeas. Isso tem uma importância muito grande na epidemiologia da doença e na ocorrência dos surtos. Por quê? Como nós comentamos, né, se o Clostridium está presente no ambiente e a simples presença desse Clostridium associado com animais não imunizados é um fator que pode desencadear um surto, ou seja, sem a existência de um protocolo eficiente e adequado de vacinação, nós não conseguimos prevenir a doença. Por outro lado, as formas do edema maligno ou a gangrena gasosa, dependendo da denominação utilizada, nós conseguimos controlar ou prevenir com a utilização de medidas higiênico-sanitárias naqueles protocolos de risco.